Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Legado de Valor. Faz bastante tempo que a gente não conversa e muita coisa aconteceu desde que eu postei o último vídeo aqui no canal há 2 semanas atrás. A ideia desse canal é que eu atualize você semanalmente, mas eu falhei em fazer isso na semana passada e, sinceramente, eu peço desculpas. Mas eu pelo menos tenho uma boa desculpa. Mais do que a recorrência das postagens, eu prezo muito pela qualidade do conteúdo que eu entrego aqui. E eu só consigo entregar essa qualidade porque eu tenho a ajuda de um editor de vídeos que já trabalha comigo há vários anos. Ele faz um trabalho sensacional. Sem ele, nada disso aqui seria possível. E em todos esses anos, ele nunca tinha tirado férias de verdade. Na semana passada, ele foi viajar e por conta disso, eu acabei não conseguindo postar aqui pra vocês. Mas a boa notícia é que ele já tá de volta e com ele a gente volta com a recorrência aqui dos conteúdos. Desde a última vez que a gente nos viu, muita coisa tomou forma. 2 ações que eu tenho na minha carteira continuam apresentando extrema volatilidade. E sim, são essas 2 que você tá pensando mesmo. Novo Nordisk e United Health. As 2 ovelhas negras vêm puxando a minha rentabilidade para baixo desde o começo do ano. Enquanto vários ativos da minha carteira como Nvidia, O'Reilly, Mastercard, S&P Global e até mesmo a ResMed renovam máximas históricas, a Novo Nordisk e a United Health vem destruindo a minha performance em 2025. Fazendo com que ela inclusive ficasse abaixo do S&P. Claro que a culpa da performance abaixo da média não é exclusiva das 2. Ativos como FICO, Texas Pacific e Old Dominion também estão caindo forte esse ano. Mas esses ativos não me causam tanto desconforto quando eles caem, porque a minha posição neles possui um tamanho normal. Já o setor de saúde, eu acredito que eu cometi um erro ao criar uma exposição muito grande. A Novo Nordisk e a United Health já estão caindo há vários meses. E apesar de eu acreditar que as 2 empresas representam uma oportunidade muito grande de alocação no preço atual, eu coloquei muito dinheiro nas 2. Talvez mais do que eu deveria. Desde o final do ano passado, boa parte dos meus aportes tem sido direcionados nessas 2 empresas. Tem uma ferramenta nova na Torino, na parte da minha carteira, que eu chamei de dados avançados. Trata-se de vários insights mais profundos sobre as nossas posições. Dividendos projetados, drawdown, projeções de preço. Mais abaixo, a gente tem a distribuição da carteira e esse gráfico aqui é baseado em setor e indústria. E a escala é de acordo com a quantidade de dinheiro aportado. Perceba como disparado o setor de saúde foi o setor que eu mais coloquei dinheiro. E a Novo Nordisk foi a ação que eu despejei nos últimos 12 meses um caminhão de dinheiro. Isso me coloca na seguinte situação: qualquer movimento de alta em outros ativos da carteira é ofuscado pelas quedas do setor de saúde. E é por isso que eu tomei a decisão de reduzir a minha exposição no setor. Semana passada eu vendi a minha posição inteira de Danaher e aproveitei para alocar os recursos que estavam nela em outros ativos. Eu comprei mais algumas ações da Novo Nordisk e da United Health, aproveitando os preços ridículos que nós temos hoje, e decidi que, pelo menos por hora, esses vão ser os últimos aportes que eu vou fazer nessas empresas. O foco agora vai ser em aumentar a exposição em outros setores. É por isso que eu também aportei mais $3.400 de dinheiro novo na carteira no mês de agosto. E, inclusive, incluí mais um ativo nela. Então, como você pode ver, a gente tem muito o que discutir no episódio de hoje. A gente vai destrinchar a fundo tudo o que está acontecendo com as ações da Novo Nordisk, da United Health, e eu também vou te mostrar exatamente quais foram todas as minhas movimentações mais recentes. A venda das ações da Danaher, aonde que eu aloquei o dinheiro que ficou disponível, quais foram as minhas compras nesse aporte de agosto, qual que é o novo ativo na minha carteira. Esse talvez seja um dos episódios mais completos que eu já fiz aqui no canal Legado de Valor. Só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: documentar toda a minha jornada de construção de patrimônio investindo no maior e mais promissor mercado do mundo, o mercado americano. Eu tenho uma filosofia de investimentos muito simples que foi formulada ao longo dos últimos anos, depois de muitos erros e acertos. Eu compro todos os meses ações de empresas extraordinárias. Diferente da maioria dos investidores, eu não tenho pressa para vender essas ações. Na verdade, o meu objetivo é segurá-las pelo maior tempo possível, usufruindo do efeito dos juros compostos ao longo do tempo,
conforme elas vão crescendo. E quando eu falo empresas extraordinárias, eu estou me referindo às melhores e mais relevantes empresas do mundo. Negócios que não prometem algum dia entregar resultado. Eles já deram certo. Eu estou falando de negócios extremamente bem geridos que conseguem crescer a receita e os lucros ao longo do tempo, enquanto pagam proventos ou recompram ações. Empresas extremamente previsíveis, com pouca ciclicidade e vantagens competitivas brutais. O meu primeiro aporte nessa carteira de investimentos, que hoje é pública aqui no canal, foi em abril de 22. Eu comprei $1.020 em 3 ações que eu carrego até hoje. E conforme eu fui estudando as empresas listadas nos Estados Unidos, eu fui ficando cada vez mais fascinado por esse mercado e passei a incluir outros ativos na carteira. Desde então, eu não parei mais de aportar. Hoje a carteira já conta com mais de $116 mil. Desses, mais de $20 mil são ganhos obtidos com a valorização dos ativos e proventos recebidos. E conforme os resultados crescem, eu fico cada vez mais motivado a continuar acumulando mais ativos e dar sequência a esse projeto. O objetivo é conseguir acumular o maior patrimônio possível nas próximas décadas. E quando chegar a hora, viver de renda em moeda forte. Nesse meio de tempo, eu vou mostrar tudo o que estiver acontecendo com a minha carteira de forma 100% transparente, através de vídeos semanais aqui no canal. Então, se você quiser acompanhar a minha jornada de perto, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. E se você quiser aprender tudo sobre a minha filosofia de investimentos e como montar uma carteira de longo prazo igual a minha no mercado americano, eu preparei um mini curso completo para você. Foram os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Aproveita porque esse conteúdo é gratuito e, na minha opinião, ele tá melhor do que 99% dos conteúdos pagos que você vai encontrar por aí sobre investimentos. Agora que a apresentação já foi feita, vamos ao conteúdo do vídeo. No dia 29 de julho, as ações da Novo Nordisk amanheceram em queda livre. Dessa vez, a empresa anunciou um corte no guidance de vendas para 2025, além da troca no comando. O insider Maziar Dulsdar foi nomeado como novo CEO. Mas o que mais assustou o mercado foi a justificativa. A companhia reconheceu pela primeira vez que as vendas de Wegovy nos Estados Unidos estão sendo impactadas por cópias do medicamento produzidas em farmácias de manipulação não autorizadas. Esse anúncio foi recebido como um verdadeiro choque. O papel despencou mais de 20% num único dia, a maior queda diária da história da Novo Nordisk, destruindo algo em torno de $57 bilhões em valor de mercado. Para colocar em perspectiva, esse movimento apagou praticamente em horas todo o valor que a empresa havia agregado em meses de crescimento. E nos dias seguintes, a pressão continuou. No dia 30, os papéis ainda caíram mais de 6%. Casas como Barclays e Bank of America rebaixaram a recomendação do ativo. Analistas falaram num problema de credibilidade de gestão. A Novo Nordisk vinha comunicando o mercado de forma otimista, mas a realidade mostrava outra história. Para piorar a situação, a gente sabe que o papel já vinha acumulando uma queda de mais de 50% desde julho do ano passado, devido a uma série de fatores que nós já conversamos aqui, mas principalmente pelo aumento da competição da Eli Lilly, que é a farmacêutica que possui um pipeline de medicamentos muito similares aos da Novo Nordisk. E aqui eu acho importante a gente recapitular como que essas empresas ganham dinheiro. A Novo Nordisk é líder em diversos medicamentos que tratam doenças crônicas, como diabetes, insuficiências hormonais, doenças raras do sangue e até doenças cardiovasculares. Todas essas doenças têm algo em comum. Por serem crônicas e não terem uma cura, elas precisam de tratamento recorrente. Isso traz uma previsibilidade de receita muito grande para a Novo Nordisk. Acontece que há menos de 10 anos atrás, a empresa descobriu uma mina de ouro, a semaglutida. A semaglutida se tornou um divisor de águas para a Novo Nordisk. Essa molécula revolucionou o tratamento do diabetes do tipo 2 e posteriormente ganhou proporções ainda maiores ao ser aprovada para o tratamento da obesidade. Foi daí que nasceram 2 dos medicamentos mais comentados da última década, o Ozempic e o Wegovy. Esses produtos não apenas atenderam uma necessidade médica real, mas também abriram um novo oceano azul para Novo Nordisk. Afinal, a obesidade é uma das maiores epidemias globais. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estejam muito acima do peso. E até então, nenhum medicamento havia realmente conquistado
testado eficácia comprovada em larga escala. A semaglutida mudou esse jogo. O resultado foi um verdadeiro hype em torno da empresa. O papel disparou nos últimos anos, a Novo Nordisk se tornou a companhia mais valiosa da Europa e praticamente todo o mercado financeiro passou a olhar para a farmacêutica como uma história de crescimento única. Investidores, médicos e até mesmo o público em geral começaram a tratar o efeito Ozempic como um fenômeno cultural, colocando a empresa em evidência como protagonismo da indústria de saúde global. Só que esse sucesso chamou atenção, e aqui é que entra a concorrência. Mesmo sendo líder histórica no tratamento de diabetes e doenças crônicas, a Novo Nordisk não ficou sozinha nesse mercado. Outras farmacêuticas, especialmente a Eli Lilly, enxergaram uma oportunidade gigantesca. A Eli, que já era forte em oncologia e imunologia, lançou o Mounjaro, inicialmente voltado para o tratamento da diabetes tipo 2, mas que rapidamente mostrou resultados promissores em obesidade. O sucesso foi tão grande que a empresa acelerou a expansão da linha, rebatizando a versão para emagrecimento como Zepbound. E dentro dessa linha do tempo, a gente viu algo histórico acontecer, a disputa pelo market share. Durante boa parte dos anos, o Wegovy da Novo Nordisk liderava as prescrições. Mas no último trimestre, pela primeira vez, a receita da Eli Lilly com medicamentos GLP-1 ultrapassou a receita da Novo Nordisk. Aparecendo um gráfico aí na tua tela que deixa isso muito claro. Perceba como há vários trimestres o crescimento da Eli Lilly vinha sendo maior do que o crescimento da Novo Nordisk. Inevitavelmente, uma hora essas duas receitas iriam se encontrar, e foi o que aconteceu nesse último trimestre. Mesmo com a Novo Nordisk crescendo de forma acelerada, em torno de 20% ao ano, a Eli Lilly passou com um crescimento de 26%. Se nós entrarmos no site de relações com o investidor da Eli Lilly, tem um outro gráfico que exemplifica ainda melhor essa perda de market share da Novo no último balanço divulgado do segundo trimestre. Perceba que desde junho de 2024, a Novo começou a perder espaço no mercado de GLP-1s americano para a Eli Lilly, e essa discrepância vem se intensificando. No primeiro trimestre desse ano, a Eli Lilly passou a Novo Nordisk e hoje ela tem 57% do mercado. A Novo tem apenas 43%. Embora a Novo Nordisk ainda lidere no mercado mundial de GLP-1s, nos Estados Unidos ela já não tem mais a liderança. E se algo profundo não mudar, a Eli deve ameaçar o market share da Novo fora dos Estados Unidos. E os executivos da Novo Nordisk parece que finalmente reconheceram isso. Não é à toa que a gente teve uma troca de CEO. Lars Jorgensen, que ficou no cargo nos últimos 8 anos, foi afastado pelo conselho, após a queda de mais de 60% no preço das ações. O novo comandante é Madziar Mike Dulsdar, um veterano de mais de 30 anos dentro da Novo Nordisk. Ele não veio de fora, ele construiu carreira na área de sales da própria companhia, liderando a expansão internacional em mercados como Ásia, Oriente Médio e América Latina. Ou seja, é alguém que conhece profundamente a cultura da empresa, o portfólio de medicamentos e a dinâmica global do setor de saúde. Nas suas primeiras falas como CEO, ele reconheceu algo que vinha incomodando os investidores há meses: a comunicação da Novo Nordisk falhou. A empresa manteve um discurso excessivamente otimista, enquanto na prática já estava perdendo terreno para a Eli e sofrendo pressão com as versões manipuladas do Wegovy nos Estados Unidos. Ele prometeu maior transparência na comunicação e definiu 3 pilares para sua gestão. Defendeu os sucessos já existentes, o Wegovy e o Ozempic, contra a concorrência desleal das versões manipuladas. Em segundo lugar, expandir as indicações de uso dos GLP-1s, como já aconteceu com a aprovação recente do Wegovy para tratar o MASH, que é uma doença grave do fígado, abrindo então novos mercados inexplorados pelos concorrentes. E em terceiro lugar, e o mais importante, acelerar o pipeline de novos medicamentos com foco nos orais, que podem ser ainda mais acessíveis e convenientes. E é aqui onde a empresa pode mudar completamente o jogo. Se por um lado a Novo Nordisk perdeu a liderança nos injetáveis de obesidade para a Eli nos Estados Unidos, por outro, no segmento oral, a situação é exatamente o inverso. Olha só essa comparação direta entre os estudos clínicos da fase 3. A semaglutida oral da Novo Nordisk levou uma perda média de 17,4% do peso corporal em 68 semanas. Já o remédio da Eli
resultou numa perda média de apenas 12,5% em 72 semanas. E a diferença não para por aí. 74% dos pacientes tratados com semaglutida oral perderam pelo menos 10% do peso, contra apenas 60% no caso da Eli. 58% perderam mais de 15%, contra apenas 40% no remédio da Eli. E 37,2% chegaram a perder acima de 20% do peso corporal, um dado que a Eli Lilly sequer reportou. Ou seja, em termos de eficácia clínica, a semaglutida oral já está jogando outro nível. E existe outro ponto crucial: tolerabilidade. O orforglipron, que é o remédio da Eli, mostrou taxas altíssimas de efeitos colaterais gastrointestinais. Náusea, vômitos, diarreia, que levaram muitos pacientes a abandonar o tratamento antes do fim. Já a semaglutida oral apresentou maior adesão e melhor tolerância, algo fundamental em doenças crônicas que exigem uso contínuo. Na prática, isso significa que a Novo Nordisk tem hoje a melhor evidência clínica no segmento de obesidade oral. E o mercado entendeu isso imediatamente. No dia que esses dados foram divulgados, logo após o balanço do segundo trimestre da Eli Lilly, as ações da Novo subiram mais de 7%, enquanto as ações da Eli caíram mais de 14%. Foi um verdadeiro alívio competitivo para os investidores da Novo Nordisk, mostrando que apesar de toda a turbulência recente, a empresa segue com seu maior moat, né? Ou seja, sua maior vantagem competitiva intacta, que é justamente a capacidade de alocar quantidades brutais de recursos em pesquisa e desenvolvimento. E na Torino a gente consegue ver isso claramente. Olha que sinistra a quantidade de recursos que vem sendo alocados em P&D, e ainda assim desenvolver medicamentos revolucionários que podem se tornar verdadeiras joias da coroa. Agora, sejamos francos, a competição entre as duas empresas, a Novo e a Eli, é acirradíssima. E a melhor forma da gente enxergar isso é olhar para os seus pipelines. Assim dá para ver claramente aonde que cada uma delas está apostando e onde que elas pretendem abrir novas fontes de crescimento além dos GLP-1 injetáveis tradicionais. A Novo Nordisk, depois de toda a turbulência, resolveu pisar fundo no acelerador. O grande destaque é a versão oral da semaglutida, em alta dose, e uma nova molécula que eles estão chamando de amicreatina. Os primeiros testes mostraram perdas muito expressivas de peso, e agora ela vai para os estudos de fase 3 em 2026. O detalhe é que eles não vão olhar só para o emagrecimento estético. Esses estudos vão investigar impacto também em doenças ligadas à obesidade, como a apneia do sono, problemas cardíacos e até desgaste de articulação. É a Novo tentando mostrar que não é apenas uma empresa de remédio para emagrecer, mas uma companhia que quer dominar o mercado de saúde metabólico como um todo. Outro projeto que segue firme é a combinação da semaglutida com outro hormônio chamado cagrilintida. Essa dupla, que a empresa batizou de CagriSema, já está em testes avançados e pode ser ainda mais eficaz do que os tratamentos atuais. Além disso, a Novo continua ampliando o uso do próprio Wegovy, doses diferentes, novas vias de administração e até novas indicações, que a gente acabou de mencionar aqui, que o remédio foi aprovado para tratamento do MASH, né, uma doença super grave de fígado. O braço de doenças raras também tem novidades. Por exemplo, um tratamento inovador para hemofilia já está nas mãos dos órgãos regulatórios. No coração e no cérebro, a empresa também começa a fincar bandeiras. Há um medicamento promissor para uma doença cardíaca chamada amiloidose, outro para doenças do fígado e até testes de semaglutida em Alzheimer. Em resumo, a tese da Novo é clara: transformar os GLP-1s numa plataforma de saúde que ataca não só diabetes e obesidade, mas uma série de outras doenças crônicas. E tem mais, para não sofrer de novo com gargalos de produção, a empresa comprou 3 fábricas na Europa e nos Estados Unidos que já estão prontas para operar. A ideia é ter capacidade de sobra a partir de 2026 para acompanhar a demanda. Do outro lado, a Eli Lilly também aposta numa versão oral, que é o orforglipron, que nós já vimos e que deve ser levado para aprovação regulatória ainda este ano. Eles estão testando esse comprimido em várias populações diferentes, incluindo jovens e pacientes com diferentes estágios de obesidade e diabetes, justamente para garantir que tem uma base de receita diversificada no futuro. E o pipeline deles não se limita à obesidade e diabetes. Em Alzheimer,
a Eli já conseguiu aprovar um medicamento chamado Kisunya, que abre uma nova frente no mercado de neurociência. Em oncologia, eles também vêm expandindo com novas drogas contra câncer no sangue, e investindo forte em terapias de última geração, como anticorpos conjugados, radiofármacos e até edição genética para tratar colesterol alto e doenças do fígado. Em outras palavras, enquanto o foco da Novo Nordisk está em aprofundar o domínio dos GLP-1s e adjacentes, a Eli aposta numa diversificação mais ampla, mirando neuro, câncer e terapias genéticas, setores que podem ser os grandes motores da próxima década. E aí isso me faz pensar, toda a filosofia por trás desse portfólio de longo prazo que eu estou montando é que o crescimento seja o mais perene possível, evitando disrupções, concorrência acirrada e aquele sobe e desce constante. Eu acredito que ambas empresas, Novo Nordisk e Eli Lilly, vão ter um futuro brilhante pela frente, tanto no mercado de GLP-1s, que ainda é embrionário, quanto em outras inovações. Portanto, será que não valeria a pena dividir a minha exposição no setor nas duas empresas? Ao invés de carregar só a Novo Nordisk, será que não valeria a pena carregar a Eli também? E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fui muito fã da Eli. Quando você olha para o passado dela e compara com o passado da Novo Nordisk, você consegue perceber que ela não se enquadra tanto no que a gente está buscando. A receita dela ficou estagnada por muito tempo. Enquanto a receita da Novo sempre cresceu, a receita da Eli ficou no mesmo lugar entre 2010 e 2020. A volatilidade nos lucros também não é algo muito legal se a gente comparar com os lucros da Novo. Geralmente isso está associado aos fatores qualitativos, como gestão e capacidade de alocação eficiente de recursos. Mas é inegável que nos últimos 5 anos para cá, a empresa conseguiu entregar um crescimento absurdo, uma inovação absurda, e ela parece estar reinserida numa trajetória de crescimento mais sustentável. Eu ainda estou indeciso em relação a colocar essa empresa na minha carteira, e eu provavelmente vou precisar de mais tempo para tomar essa decisão, mas é algo que me atrai, diminui o risco e a volatilidade que essa competição acirrada pode trazer para a minha alocação da Novo Nordisk, inserindo a maior concorrente dela na carteira, a Eli Lilly. Seria uma espécie de hedge. A gente sabe que o mercado de GLP-1s vai continuar crescendo de forma surreal nos próximos anos, mas quem será que vai conseguir abocanhar a fatia maior desse crescimento e se beneficiar mais? Eu acredito que as duas vão, mas caso uma delas se sobressaia muito, não teria problema, porque eu teria exposição nela também. Nos próximos episódios você vai saber qual foi a decisão que eu tomei. Por hora, o que eu posso afirmar é que a Novo Nordisk continua negociando com baita desconto e me parece ser uma das alocações mais inteligentes que alguém pode fazer no mercado atual. E eu acho muito engraçado como as pessoas são influenciadas por narrativas que surgem nesses momentos em que a cotação está sofrendo e ignoram completamente a racionalidade. Aqui no canal você tem vários comentários da galera desacreditando a qualidade da empresa ou a minha decisão de investir nela. Tem gente falando que só porque a empresa caiu 60%, ela não é boa. Ela não tem qualidade nenhuma, ela está arruinada. Essas pessoas esquecem que centenas de vezes empresas de qualidade excepcional foram negociadas a preços ridículos por conta de narrativas. A gente não precisa ir tão longe. Peguemos a Meta em 2022. Você lembra como é que o mercado inteiro decretou o fim do Facebook? A ação desabou mais de 77% porque diziam que o TikTok ia engolir o Instagram, que o gasto com o metaverso era um buraco sem fundo e que a empresa nunca mais ia crescer em receita. Só que quando você pega Torino e olha para os números, a realidade foi outra. A Meta continuou crescendo, o caixa estava lá e bastou o Zuckerberg cortar custos, anunciar o ano da eficiência e focar em inteligência artificial de novo, que a ação virou um foguete. Ou seja, a narrativa era, acabou o Facebook. A realidade, a empresa voltou a entregar resultado e o mercado teve que engolir o pessimismo. Quem soube agir com a razão, ao invés da emoção, ganhou muito dinheiro. Por 15 meses quase consecutivos, o Facebook ficou caindo, chegando a perder 77% do seu valor. Olha que bizarro. 2 anos depois, as ações negociam com 700% de alta. E esse é o grande desafio, não se deixar ser levado pelas narrativas. Com a Netflix, aconteceu a mesma coisa no mesmo ano. Teve aquele trimestre em que a empresa perdeu assinantes pela primeira vez e o mercado pirou, a ação caiu mais de 75%. Todo mundo falando, acabou o streaming.
já era, ninguém mais vai assinar Netflix. Mas olha só, a receita continuava crescendo, a empresa seguia lucrativa. E aí eles lançaram o plano com anúncios, apertaram o cerco no compartilhamento da senha e, portanto, voltaram a crescer. Quem vendeu desesperado ficou de fora da recuperação. A ação saiu de $160 em dezembro de 2022 para os atuais $1.300. A geração de caixa saltou de 1,6 bilhão para 8,5 bilhões. E tem ainda a ResMed, que é uma ação que eu carrego na minha carteira. Em 2023, surgiu a narrativa de que os remédios GLP-1, os mesmos que a Novo Nordisk produz, iam acabar com a necessidade de dispositivos no tratamento da apneia do sono. O papel despencou quase 60% em poucos meses, mas na prática os números continuaram vindo fortes, receita crescendo, lucros estáveis, demanda sólida e no fim, o que aconteceu? O mercado exagerou mais uma vez. Esse mês a ação está rompendo o topo histórico. Eu fui firme na minha convicção, não vendi, muito pelo contrário, aproveitei para ir fazendo novos aportes, para ir fazendo preço médio e hoje eu já tenho lucro de 43% no papel. Pensar que a minha perda já foi mais de 50%. O que eu quero te mostrar com esses exemplos é que o preço das ações pode cair muito rápido quando surge uma narrativa negativa. Mas no longo prazo, quem dita as regras são os fundamentos. Receita, lucro, caixa, capacidade de inovar. Foi assim com a Meta, foi assim com a Netflix, foi assim com a ResMed e é exatamente isso que eu vejo na Novo Nordisk. Essa semana a gente subiu uma atualização na Torino com algumas funcionalidades novas. Entre elas está o gráfico que compara o valor da ação com o lucro por ação. Em várias empresas é possível perceber como o preço da ação e o lucro por ação andam lado a lado perfeitamente. Mastercard, Amazon, Microsoft. Agora, quando a gente pega Novo Nordisk e a gente abre o mesmo gráfico, é bizarro o tamanho da discrepância. Enquanto a curva de lucro segue crescendo, a cotação segue desabando e alguma hora isso vai ser corrigido. Novo Nordisk é uma das melhores oportunidades que nós temos no mercado hoje. Eu só não compro um caminhão de dinheiro de ações dessa empresa porque eu já fiz isso ao longo dos últimos meses. E a posição que eu tenho, como eu já mencionei, é gigante e pode ficar desproporcional em relação ao tamanho da minha carteira. Outra empresa que segue a mesma pegada, ou seja, tem uma distorção muito grande entre preço e fundamentos, entre realidade e narrativa, é a United Health, outra empresa do meu portfólio. Talvez você lembre que a gente já falou várias vezes sobre ela aqui no canal. A empresa passou por uma fase tensa, aumentaram os custos com o Medicare, rolou uma investigação do Departamento de Justiça, rolou um cyberataque gigante, além de um escândalo envolvendo a morte de um executivo. Foi uma nuvem negra em cima da United Health. E com tudo isso, o CEO, Andrew Witty, acabou saindo no meio do caminho. E o guidance para 2025 veio bem abaixo do esperado. Não foi nenhuma surpresa a ação ter despencado e virado simplesmente a pior performance do Dow Jones esse ano. Mas aí, de repente, uma cena digna de filme. Warren Buffett, aquele que você sabe que adora uma pechincha, entrou e comprou mais de 5 milhões de ações da United Health. Um investimento de cerca de 1,6 bilhão, o maior movimento que ele já fez no setor de saúde. O resultado imediato foi a ação disparando mais de 14% num único dia, puxando o Dow Jones para o seu primeiro recorde de 2025. Não é a primeira vez que o Warren Buffett compra uma ação que nós temos em carteira. Não vamos esquecer que ele, nos últimos trimestres, vem comprando ações da Pool Corporation, outra empresa que a gente tem aqui. E o mais impressionante é que não foi somente o Buffett que comprou as ações da United Health. Semana passada, os formulários 13F da SEC foram publicados. E se você não sabe o que são os formulários 13F, calma que eu te explico. Lá nos Estados Unidos, qualquer gestor com mais de 100 milhões de dólares é obrigado a reportar todos os seus movimentos à Comissão de Valores Imobiliários, trimestralmente. Esses dados eles ficam disponíveis para o público. E assim que os formulários 13F referentes ao segundo TRI foram divulgados, a realidade veio à tona. Toda Wall Street estava comprando a ação. Não foi só o Warren Buffett. David Tepper, Christopher Davis e até Michael Burry, famoso por ter previsto a crise de 2008, tem até aquele filme sobre ele, compraram a ação.
Isso foi praticamente um choque psicológico para o mercado e ajudou a empresa a recuperar confiança. Mas vamos lembrar que descontos históricos e votos de confiança não apagam os problemas. A United ainda enfrenta desafios sérios, como custos médicos subindo forte e incerteza regulatória com o programa Medicare Advantage. No balanço mais recente, a nova gestão, liderada pelo lendário Stephen Hemsley, voltou com o guidance e estimativa de $16 por ação de lucro para 2025. Para alcançar esse resultado, a gestão vai precisar de uma execução impecável. Na minha opinião, esse turnaround pode demorar, mas vai acontecer. E é por isso que eu comprei mais $500 de ações da United Health esse mês. E eu fiz isso com o dinheiro que eu obtive da venda de uma das minhas posições mais antigas, a Danaher. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Eu queria incluir nesse episódio aqui todas as atualizações mais recentes dessas últimas 2 semanas na minha carteira. Então, a venda da Danaher, aonde que eu aloquei o dinheiro que eu liberei no caixa com a venda da Danaher e quais foram os meus aportes, né, destes últimos 15 dias. Eu aportei $3.400 no mercado, inclusive numa nova empresa. Mas, se eu falar sobre tudo isso aqui nesse episódio, vai ficar muito longo, pessoal. Então, vou deixar para o próximo episódio, tá? Eu já vou gravar ele logo em seguida. Então, vocês vão receber aí, ainda nessa semana, 2 vídeos aqui no canal do Legado de Valor para vocês acompanharem a trajetória da minha carteira de investimento. Por hoje, eu fico por aqui. Se você quiser continuar recebendo conteúdo desse canal, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.